Olá, meus irmãos, paz do Senhor, mais uma vez, eu de Felipe aqui. Eu queria falar um pouco hoje sobre angelologia, sendo que angelologia é outro estudo. Então, vamos falar um pouco aqui sobre os anjos. É interessante deixar bem claro que ângelo vem de angelos, do grego, que dá-nos a ideia de mensageiros. Os anjos são mensageiros de Deus. A Bíblia vai nos trazer e nos falar o nome de dois, Miguel e Gabriel. E a Bíblia nos mostra que os anjos são seres criados, eternos, mas criados, leais, obedientes, que cumprem uma missão. O escritor aos Hebreus diz que eles são anjos ministradores que servem aqueles que vão herdar a salvação. E a Bíblia também diz que eles são anjos ministradores de fogo. Dentro deste contexto de anjo, existem arcanjos, querubins e serafins, que são seres que a gente entende que há uma hierarquia, há classes de anjos dentro do projeto de Deus. E Deus os criara também. É interessante enfocar que são seres criados para a adoração. Quando a gente lê o texto bíblico, aí Deus fala assim, ó, misericórdia quero e não sacrifício. E Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí a gente pega um gancho dos anjos e a gente entende que a melhor adoração é quando a gente obedece. Sabe por quê? Porque a obediência nos mostra e nos faz falar sem palavra o quanto Deus é grande. Que a gente crê. Isso gera temor. A Bíblia diz que os anjos, eles diziam, e o profeta Isaías é quem viu, eles gritavam diante do trono, santo, santo, santo é o Senhor. E não conseguiam parar. Eles estavam como que hipnotizados diante da santidade absoluta do Senhor. E quanto mais diziam, mais dava vontade. Os anjos são seres obedientes, que obedecem, que cumprem a chamada, a ordem dada por Deus. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que um anjo desceu, João viu, e ele amarrou a serpente. Percebam que a Bíblia não vai falar o nome do anjo, mas é um anjo que vem debaixo da ordem de Deus. Quando se vai pelo poder da palavra na obediência, você ou qualquer um é imparável. E é interessante frisar que quando entramos nesta matéria, nós também vamos falar acerca dos anjos caídos, chamados de demônios, que, segundo a Bíblia, se rebelaram. Porque há uma corrente teológica que acredita que as referências que se fazem lá em Ezequiel e em Isaías acerca de Tiro, de outros reis, fazem menção à queda de Lúcifer, ou de Satanás, que Lúcifer não é bíblico. Mas existem aqueles também que não acreditam. Mas como eu vou ficar neutro nisso? Eles estão aí e trabalham totalmente contrário a Deus, para ferir a principal de sua criação. O maior trabalho do diabo e seus anjos é ferir a criação primaz de Deus, que é o ser humano. Todo o projeto dele é voltado para ferir o ser humano. Por quê? Porque a ideia dele é dominar e ser adorado pelo homem. Dentro deste contexto de demônios, também existe uma hierarquia. Há demônios grandes, demônios pequenos, por quê? Pela referência do livro de Apocalipse, uma terça parte do céu o dragão levou, das estrelas. E eu tenho certeza que faz referência aos anjos que Satanás arrebatou para si. O interessante é, quando olhamos para os anjos, não existe talvez, eu acho, não, ou é
ou não é. Jesus falou certa feita que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Quente ou frio, morno não existe. A gente percebe que os anjos que são fiéis a Deus são fiéis a Deus. Mas aqueles que se rebelaram não têm mais contato. Querem fazer tudo ao contrário para desagradar a Deus. Mas o interessante é que tudo serve, serve a Deus de uma certa forma. O diabo, querendo ou não, é um cachorro na coleira. Serve, querendo ou não, para algo que o Criador quer fazer. Quando a gente entra neste contexto, a Bíblia sempre apresenta Miguel guerreando. E Miguel fez guerra. Aí Daniel vê, tem que receber uma resposta da sua oração. Gabriel demora a vir, mas quando ele vem, ele diz: olha, eu estava preso, mas eu chamei Miguel. E Miguel abriu o caminho. Lá no livro do Apocalipse, Miguel e seus anjos vão guerrear com Satanás e seus anjos. É interessante frisar que Miguel é um arcanjo, é um líder de guerra. Está na posição máxima. É ele quem lidera as flotas angelicais nas suas guerras. Quando olhamos também para o outro anjo chamado Gabriel, Gabriel já é um mensageiro de Deus, que traz, a gente já viu ele trazendo resposta para Daniel, indo falar com Maria e falando com outros. Mas é importante frisar que anjo de Deus é fiel a Deus, demônio faz o contrário de Deus. Neste simples comentário, espero que vocês tenham aprendido um pouco, porque meu intuito aqui é este. Também é interessante deixar bem claro que hoje se fala nas igrejas de Rafael, mas não existe biblicamente um anjo dentro do contexto bíblico que a gente acredita. Não existe um anjo chamado Rafael. A referência de Rafael que a gente tem é Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? Deus que cura. Aí, no livro apócrifo de Tobias, existe um anjo chamado Rafael, mas não há uma referência bíblica de um anjo chamado Rafael. Amém, irmãos? Arcanjos, anjos, querubins, serafins. Querubins e serafins são seres que a Bíblia descreve totalmente diferentes, fora de um padrão que a gente conhece. Seres que têm várias cabeças, seres de fogo, com 6 asas. E é importante enfocar, são seres totalmente espirituais que não tomam forma humana como os anjos já tomaram. Certas feitas, os anjos tomaram forma humana para falar, para vir